ela é originária do Brasil, tá? Então sintam-se orgulhosos, porque isso é cultura nacional, né? E é só passar uma parte introdutória, é bem simples, né? Principalmente para os alunos que estão fazendo essa disciplina. Eles vão colocar, complementar e trazer a parte prática. A capoeira, ela é um jogo em formato de dança, me corrija se eu estou errada, né? Que foi criada pelos escravos, porque naquela época, onde tinha a parte do feudalismo e escravidão, a gente tinha momentos que os escravos sofriam punições, né? Dos capitões do mato, já ouviram falar? Sim. E aí, para tentar introduzir algo para inserir essa questão de defesa, eles começaram a jogar a capoeira, inventar movimentos, introduzir movimentos corporais, aonde, por meio disso, eles passaram a inserir, né, nesse contexto de escravidão. Quando teve esses momentos assim, essa fuga, vamos dizer assim, né, professores? Essa fuga veio no formato da dança, da ginga. Então, o movimento corporal introduzindo a ginga e a dança, né? Porque vocês vão ver que a capoeira tem muito molejo, vai precisar desse movimento de quadril, né? O movimento da ginga, né? A base e a proteção. Eu já lutei capoeira quando eu andava, tá? Com meus 11, 12 anos. Então, é algo do nosso país, sinto orgulho disso. E aí agora eu deixo para eles aí, que são os mestres, a conduzir essa aula. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente tem uma escola de 44 anos, que é a CAPAS, Academia de Capoeira Cultural de Salvador, né? Que é esse símbolo aqui, esse aqui é o nome inicial, né? A Gébia eu descobri que estudou com meu irmão, se formou, acho que meu irmão, sabe, Milton Ribeiro, Luta Júnior, Juninho. Se formou com o Tiago, ele virou foto, eu estudei com ela, ficou muito feliz. Bom, meu nome é Christian, na capoeira eu comecei em 95, em Rio Grande, em 98 eu vim para Navegantes, aqui do lado, e caminhei até o dia de hoje, andei pelo Brasil, pesquisei pra caramba, estudei, fiz umas 5 faculdades de capoeira, na verdade, né, estudando a história, a real história, não a história. Então, assim, como a gente tem pouco tempo, né, a capoeira, eu sou o mestre assustado, cada um tem um apelido aqui, né, a gente tem uma escola que tem um dos lugares do Brasil. Como a professora falou ali, né, a gente podia falar várias coisas sobre a história do Brasil, mas a gente ia se alongar muito aqui, né. Eu vou falar tudo que eu aprendi, né, a capoeira nasceu na sede de liberdade, necessidade de libertação, entendeu? A capoeira não tinha essa ginga convencional que a gente ensina todo mundo. O molejo saiu natural. Tem várias histórias sobre a questão de onde saíram os movimentos da capoeira, né? Naquela época dos quilombos, naquela época que a galera saía para canavial, para colher café, né? Era tudo mato, não tinha celular, né? Tudo mato, onde eles estavam, então. E depois que eles tinham a central, uma lavagem para eles tomar e sobrava comer, né? Então eles saíam antes do sol nascer, chegavam depois, o pessoal já tinha se pondo já, né? Se eu tiver errado, se não me português, né? E então, na maioria daquela época, daqueles negros, eles, desculpa até o palavreado, né? Eu falo como eles falavam na época, pelo amor de Deus. E os negros, eles sobreviviam muito menos, era 40 anos de idade, era um luxo chegar por causa das doenças tuberculosas, onde eles viviam era na senzala, né? A senzala úmida, palha úmida, como eu falei, a alimentação precária, né? E vai cair um monte de história, mas a necessidade de libertação, o mecanismo de luta era porrada, era chipau, mordida, eles já sentiam os animais aquáticos, porque o negro não era gente, se sentiam os animais aquáticos, entendeu? E eles queriam sumir, fugir dali, descobrir um quilombo perto e fugir. Aí já entra a história de zumbi, de espalmar, já entra muitas histórias assim sobre isso aí, bacana, mas não vai dar para tudo isso. Mas quando eles estavam presentes como feitor, o capitão do mato, eles não tiravam, eles saíram dando porrada mesmo, eles só queriam agarrar o mato e nunca mais voltar para ali, fugir daquela situação, né? E chegar no quilombo, né? Então a história é bacana. Então a capoeira hoje ainda, ela é luta, com certeza ela é luta. Muitas pessoas, muitos alunos eu perdi porque tem um período para você chegar na parte de luta da capoeira. Eu não posso ensinar uma pessoa que não sabe lutar, porque ela vai pegar outra que sabe, que vai ter um chute veloz e ela não sabe se esquivar. E toda essa responsabilidade, voltando para o dia de hoje, é de quem dá aula,
entendeu? Então, assim, a capoeira é luta, porém ela é lúdica por muito tempo, né? Depende eu não posso pegar uma criança, a Rafa, né? A Rafa, ela vai aprender a coordenação motora, ela vai brincar com a capoeira, ela vai aprender a fazer uma bananeira, uma parada de mão, trabalhar a coluna dela, as músicas, vou preparar o corpo dela, para quando ela tiver os 14 anos, brincar, pessoal. Agora ela vai ser bonita, de repente pode sofrer um assédio, então vou começar a treinar a luta agora, não falei respeito, pá. Vamos ensinar a lutar, a se defender, mas preparar o psicológico primeiramente, né? Não posso dar uma arma para outra arma, né? Então eu tenho que dar uma arma para quem tem condições de usar ela, né? A arma construtiva, a luta capoeira, que é uma arma branca, né? Capoeira, alguns falam que é afro-brasileira, né? Porque os negros que não morreram no navio que chegaram no Brasil se juntaram com os índios, né? Tem cultura indígena junta com a cultura brasileira, a parte do Brasil é a parte indígena, para dizer a verdade. A parte do Brasil da capoeira, aonde eu aprendi, é a parte indígena. É o berimbau, é um instrumento indígena. Né? Berimbau é uma palavra indígena, né? E que significa pouco som. Porque o berimbau, ele era, eu estou misturando os assuntos, mas depois eu vou, depois se você alguma coisa que você queira que eu fale, eu falo. O berimbau, ele é um instrumento indígena que significa pouco som. Pesquisem lá no Google, aí Google lá, bem provável que vai dizer pouco som, porque o aço do berimbau, que hoje é de pneu ou de fibra ótica, ele antigamente era assim, pó de mira. Não tinha fibra ótica, nem pneu naquela época para tirar arame, né? E aí então, naquela época lá, ela pegava o cipó e o som era bem curtinho, né? Era pouco som, né? Então, foi produzido, em certa época, eu não me lembro agora, então não vou falar, mas quem produziu foi a parte indígena que produziu o berimbau na capoeira, né? Então a capoeira foi luta por muito tempo. E aí depois, o berimbau, a gente fala que ele é o coração da capoeira e marca o ritmo da luta, ou da dança. A gente prefere que todo mundo ache que é dança. Quem realmente pratica vai entender. Mas quem não pratica não faz mal. Quando vê a gente na praça fazendo mortal, fazendo pernada, um monte de coisa, é dança, tranquilo. É assim que a gente quer que veja, mas lá no fundo é a luta. Né? Depois a gente fazer uma prática bem inicial. Então o berimbau, ele marca o ritmo, né, da capoeira de Angola, né? Angola, um joguinho mais rasteiro, um joguinho mais devagarinho, como eu falei, pode abreviar as coisas para não ficar muito grande, porque eu não sei como é que eu tenho, né? Mas qualquer coisa pode abreviar depois, tá? Aí, a gente tem um jogo um pouquinho mais cadenciado, um pouquinho mais rápido que Angola, né? Cada toque de berimbau tem um nome, e cada nome significa um tipo de jogo. E quando o turista vê o capoeirista tocando berimbau, olha que legal, que som, que barulho da hora, mas ele não entende o que significa cada coisa, né? Tem um toque que a gente chama de Santa Maria. Quando vai ter um jogo de navalha, apresentação, a gente toca ele. E o capoeirista que treina, ele sabe. Quem treina capoeira, tem uma experiênciazinha, vai saber que esse toque significa que é um jogo de navalha. Assim como também tem a história da cavalaria nos tempos antigos, quando os negros tinham uma folguinha deles ali milagrosa para ficar no mato ali, descansando o corpo castigado, aí eles faziam roda, batiam palma, faziam a batucada deles, né? Também entra o samba de roda nessa história, né? E aí, o que eles faziam? O feitor não podia ver eles brincando, descansando, porque, né, tinha medo que eles estavam armando alguma coisa. E no meio do mato, eles viam, porque tinha muito mato, não tinha telefone, né? Então eles viam muitos animais, macaco, onça, tigre, morcego à noite. Então, na lista de hoje em dia, de muitas movimentações, tem nomes de animais, tipo bico de papagaio, voo do morcego, macaquinho tapa de tigre, tem muitos movimentos com nome de animais, porque muitos dos movimentos da capoeira, primeiramente, antes de ter uma coordenação motora, uma forma de ensinar, uma didática, eles expressavam o que eles conseguiam. O cara viu uma águia voando, ele falou, deve ser legal, chutava para cima e depois treinava no outro ali, que se dava certo. Deu assim, a onça, a velocidade dela, o macaquinho, para que serve puxar o macaquinho, batia. Mas isso foi bem para cá. Quando a capoeira começou a sair da senzala mesmo, não tinha não, era o que eu falei, era a sobrevivência. Ela nasceu na necessidade de libertação. Então era
seria tipo porra de bomba, né? Como é que dá para fazer? É desse jeito, né? Tem um pessoal que falava, até meu mestre falava, como é que um cara, ele tem um jogo de Angola, jogar de Angola, que e tal. Aí imagina, né? O negro apavorado, a mão foi a mão dele, sabendo que não estava mais levar chicotada nas costas, não tinha mais nem costas para levar chicotada, todo ardido, arrebentado, assim, é tudo ou nada. Aí ele vai fugir pelo mato, de repente o capitão chega na frente dele e ele vai fazer assim. Ele vai andar com 2 metros de peito, sair correndo e olha atrás, vai, cara, e nunca mais. Então, assim, umas pessoas falavam que o jogo de Angola vem primeiro, o jogo regional vem primeiro, são bem pequenos, são nomes de estilo de jogo. Capoeira tem vários estilos hoje em dia, mas a capoeira é porque ele mal tocava. Só põe devagar, joga devagar. Mas aí tem gente que confundia, toca devagar, jogo de Angola, tem que jogar CG, ensinar para e tal, fazer movimento efetuar, mas não precisa. É um jogo mais devagar. Só que lá o ritmo que ele ergueu, eu imagino que é aqui, ó. Então assim, era perna que te quero, sai da frente, eu passando, vamos embora. Quem chegava, desculpa, para não atrapalhar no assunto, voltando lá atrás, os negros que não morriam e chegavam no Brasil, que era a mercadoria, as mercadorias chegavam no Brasil, né, eles misturavam a cultura deles afro-brasileira com os negros brasileiros e também com os índios que também foram escravizados. Se eu estiver errado, você vai me corrigir, tá bom? Pode me corrigir, eu estou aqui para aprender, não tem problema, tá? Também foram escravizados. Então, a parte brasileira, por isso que eu digo, a maior parte brasileira foi dos índios na capoeira, com a introdução do berimbau, porque eles estavam escravizados, eles também têm rituais e culturas, entendeu? Então, assim, com o tempo, eles foram vivendo juntos. O negro brasileiro, o negro africano, em vários lugares lá de Angola, Moçambique, Guiné, e também a galera indígena, entendeu? E aí, bem lá atrás, né, quando eles tinham essa oportunidade, que eles fugiam dos quilombos, né? Alguém gosta de história aqui, sabe saber? Legal. Não, você falar demais, você não quer. E então, tem alguns quilombos famosos, né? Você sabe dizer o nome de algum? Quilombos palmares, gente. Quilombos de Guaiaquerê. São quilombos que tem nomes famosos, né? Tem mais outros quilombos. É legal de pesquisar um dia se tem percorrido, né? Então, assim, a história de Palmares passa por Zumbi também, né? Gangazumba, Zumbi. Mas voltando, quando eles chegavam lá, lá eles eram recebidos pelas mulheres escravas que estavam lá, pelos negros que já estavam lá, que já estavam sarados, porque as mulheres faziam comidas naquela época. Não é para machista não, porque falando da história que é lá atrás, né? Elas davam sarar as feridas dos negros, e eles ficavam bem. Lá eles tinham uma cidade deles, né, uma comunidade deles, lá eles plantavam porinho, comiam um mundo melhor. O negro que nascia de um fruto, de um relacionamento deles ali de novo, era o negro, né? Louco, ele já crescia com a história na cabeça quando eu crescia. Só que assim, ó, era precoce, né? 40 anos meio para tuberculose, o negro com 15 anos estava louco de raiva, queria sair do quilombo, para ir lá na senzala, estourar o rajado e matar quem fosse para trazer o irmão. E assim a história repetiu muitas vezes, né? Mas a cultura se misturou. Então, muita gente diz que a capoeira também é afro-brasileira, mas ela é patrimônio material, né? Me ajuda aí, já é habilidade. É conhecido, né, pelo mesmo, né? Então, assim, ela é nossa, é brasileira, né? Então, os negros de outros lugares vieram para cá, misturaram, beleza? Mas misturaram as culturas, né? A questão da religião, católica, afro. Então, assim, na época nós éramos, acho que ainda somos um pouquinho um país católico por imposição, né? Porque desde que eu nasci, eu lembro que minha mãe me batizou no catolicismo ali, eu tive uma escolha e vamos embora, né? Hoje, quando grande, a história que a gente tem, mas hoje tem muita questão evangélica, muita questão afro, expandiu. Graças a Deus, cada um encontrou o seu caminho, né? Então tem que ser respeitado. Mas, enfim, então era catolicismo, né? E o afro escondia a sua religião, né? Porque tinha medo, né? Se alguém falasse uma palavra estranha, ou se alguém fizesse uma coisa, tipo, sei lá, inventasse um pouco, era bruxa, né? Então já queimava na fogueira. Então tinha muita história que se mistura com essa questão da capoeira, né? Então a capoeira, para mim, como eu aprendi pesquisando durante os 25 anos, andando pelo Brasil, ela é brasileira, com raiz afro, bastante mistura indígena, tá? A capoeira, com certeza é nossa, ela nasceu na ânsia de liberdade, necessidade de libertação.
Na época de Getúlio Vargas, antes da época de Getúlio Vargas, ela foi proibida, também para vocês, um dia se quiser estudar, ela foi proibida porque, um pouquinho antes disso ainda, né, que ela era perseguida pelas ruas, né, ela, por causa do quê? Dos maltas de capoeira. Alguém já ouviu falar essa história, dos maltas? Não? Os maltas de capoeira eram os capoeiras arruaceiros, que faziam badalheira, quebravam tudo, arrebentavam, e mais ou menos porque é o seguinte, vai entrar a história da Lei Áurea, né? A mentirosa história da princesa Isabel. Ela assinou, é verdade, mas ela não libertou ninguém, né? Essa é uma opinião mais minha, né? Ela não libertou ninguém, ela lascou com um pouquinho na real. Porque, infelizmente, ainda hoje eu penso que sou escravo de um sistema moderno. Hoje não é só ter branco que é escravo, todos nós somos escravos, trabalhamos como louco todo dia, esquecemos, não podemos ter família, cada dia é 12, 13 horas estudando, tá, todo ano tem uma matéria, uma coisa nova que a gente tem que aprender. A gente nunca tem onde é que está o final ali? Onde é que eu posso, onde é que eu vou ganhar um salário, ficar com a minha família, ver meu filho crescer? Hoje em dia a criança cresce 4 meses, o sistema já pega para criar. Quando faz 18 anos, né? Aí é difícil, nem todo mundo tem a mesma sorte. Mas voltando para a capoeira, então, gente, cara, lá em Getúlio Vargas, quando eles foram libertos pela princesa Isabel, eles foram para a rua. Estão libertos, pô, e aí, apoiado, show de bola. Lá na senzala eles tinham uma palha horrível para dormir, mas tinha um teto para não joelho na cabeça, mas tinha uma lavagem para dormir, mas tinha, né? Quando saíram para a rua, negro, escravo, tratado que nem cachorro, que nem bicho, o que eles tinham? Aí entra várias coisas junto, porque o negro saiu da senzala. Quantos ali tinha? Tem as leis, né, do sexagenário, né, a lei que o negro quando chegava, ele era liberto, tinha a escrava reprodutora, tinha um escravo reprodutor, né, tinha um negrão lá que, cara, aquele cara ali, ele comia do mundo melhor desde que nascia, porque ele só era feito para fazer filho, né, a questão sanguínea não tinha essas coisas, mas igual o cara era branco, o cara era forte, então vai dar um monte de negrão forte para trabalhar. E a escrava reprodutora também. Tinha mulher lá que era neutra, tinha 10, 12, 15 filhos, era mais de tem tudo isso aí. Mas quando saiu pra rua, muitos já tinham família ali dentro mesmo. Aí saiu com meus filhinhos, minha mulher, o outro de fome, o que eu faço agora? O senhor tem emprego pra mim? Não tem. Não pode emprego. Não tem nem o que falar, é um absurdo que era. Aí não tem, aí meu filho tá chorando, você pede, não te dão, o que você faz? Você rouba, mano. Estou ligando para o sistema, vou roubar, meu filho vai passar fome, não, estou pedindo, não me deu. E aconteceu muito disso. Então, assim, aí os políticos da época contratavam muitos negros para poder fazer arruaça no outro partido. Quebraram tudo, coisa e tal, e foi uma forma ruim, foi correndo essa fama. Muita briga, arruaça, por causa de fome também, quando eles conseguiram. Então, ficou uma forma ruim. A polícia veio quebrando tudo, proibiu capoeira. Onde visse capoeira do meu esquina, podia prender. Prendia. E foi longe, foi longe. Aí lá na época de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas chamou aí 2 personagens importantes da capoeira, Mestre Bimba e Mestre Pastinha, que são 2 referências mundiais da capoeira, chamou Mestre Bimba para que ele trouxesse a capoeira para a parte educativa das comunidades. Foi da onde começou a melhorar. E daí ele criou uma metodologia de ensino dele, né? E isso foi copiado e foi sendo alterado, cada um tem a sua didática, mas ele conseguiu inserir de novo a capoeira na questão social de novo. E eu acho que foi em 1938, se não me engano, veio para cá já. E de lá para cá ela vem crescendo, se expandindo, várias vertentes, e vai embora, entendeu? Gente, eu acho que eu falei demais. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, 32? Como que funciona a graduação dentro da capoeira? Agora hoje. Isso, no dia de hoje, tá? Aí cada grupo tem o seu caminho, a sua vertente, né? Sua raiz, né? Até senão aqui tem a raiz aqui atrás, aqui, ó. Que nem família, né? Raiz Jorge. Raiz deles. Então, me corrija aí, né? Então assim, ó, meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Aí nós temos uma linhagem. A nossa linhagem é do mestre Limão. Aí começa, antes do mestre Limão, tinha mestre Caiçara. E esse mestre Caiçara que ensinou ele, tinha o mestre Aberrê. Então é mestre Aberrê, desde o aniversário, formou o mestre Caiçara, que formou o mestre Limão, formou o meu mestre Ribeiro, que me formou. Aí a partir do mestre Limão, ele tinha academia, aí o meu mestre fundou a academia dele, que é essa aqui, a Academia de Capoeira Natural de Salvador. É lá em Curitiba.
Então, nós seguimos a Confederação Brasileira de Capoeira, as coisas da Confederação Brasileira de Capoeira. Então, a primeira graduação, não o primeiro nível, o primeiro nível é iniciante. A primeira graduação é o segundo nível, no caso, que é o batizado, que é o cordão, o cordão verde, que tem o verde aqui. Ó, é o verde. Como ele tem menos de 14 anos, ele leva um cinza, para indicar que ele é menino. Porque ele pode ter 13 anos e ser um cara desse tamanho. E jogar uma capoeira legal, só que ele é criança. Aí o cara vai e embala dele, pô, esse cara é bom aí. Volta aqui, tem que irmão, tá vendo? Segura o pé. Então essa é a ideia. Aí depois do verde, aí vem o amarelo. Como ele é criança, se ela tivesse 14 para cima, não tinha o cinza, mas como ela é criança, amarelo e cinza. A segunda graduação, a gente vai pintando as cores da bandeira do Brasil. Aí tem o azul que não vem hoje. Aí, ó, aí volta a idade. 14, então já usa puro. Azul. Essa é a terceira graduação, quarto nível. Aí verde e amarelo, sazon. Depois de abrir todo o vídeo para vocês. Verde e amarelo, isso. E aí depois verde e azul. E no meio cordão roxo. É verde e azul. E a próxima é estagiário. E vai indo. A estagiário pode começar a dar aula como supervisor do professor. E tem um período para cada cordão, né? Até a terceira graduação ali, pode fazer de ano em ano. Aí vai aumentando a responsabilidade. A responsabilidade geral, né, como ser humano, pela filosofia de vida para quem vai graduando, né? Vai querer se formar. Isso demora, o cara ser um aluno formado na capoeira, ele pode ir para a confederação de 5 anos.